coisas importantes e essenciais para a vida cristã, e depois nós decidimos recuperar isso. A Bíblia diz que quando o machado ele perde o corte, ele perde o fio, é necessário você colocar mais força sobre ele, para você poder recuperar o corte. E perder o fio, perder o corte de um machado, significa perder a eficiência, significa perder a presteza. E quanto menos eficiente você é, menos resultado você tem. E quando nós deixamos coisas comprometerem a nossa vida interior, e nessa noite eu vou falar sobre isso, porque eu quero te mostrar que o que compromete a nossa vida não são apenas coisas ilícitas. Até coisas lícitas podem comprometer você. Nós estamos acostumados a ouvir, e de fato, o pecado e tantas outras coisas que tenazmente nos assedia, concorre conosco, roubam a vida de Deus em nós. Só que tem coisas que eu e você olhamos e nós dizemos, isso aqui não é pecado, mas também acabam roubando a vida de Deus em nós. E nós temos que ter cuidado para não deixar com que nada comprometa a nossa vida interior. Porque senão, querido, os resultados que nós gostaríamos de colher, nós vamos levar muito mais tempo. Porque quanto menos eficácia você tem, menos você produz. E eu quero de alguma forma nessa noite te ajudar a enxergar que não é apenas o ilícito que tem nos roubado, mas até mesmo aquilo que nós chamamos de lícito, permitido, tem nos atrapalhado. Amém? Vamos ler a palavra? Mateus capítulo 26, verso 15 e 16, aqui diz assim: O que me dareis caso eu vô-lo entregue? Aqui é Judas falando com os maiorais dos fariseus. E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião ou uma oportunidade apropriada para entregar Jesus. Amém? Agora você pode levantar sua cabeça e olhar para mim. O tema dessa palavra é: não negocie o inegociável. Amém. Eu quero começar te dizendo o seguinte: se você está disposto a se vender, certamente você negociará Jesus na sua vida. Judas só negociou Jesus porque estava disposto a se vender. Sabe, irmão, nós nos vendemos muitas vezes e nem percebemos. E para alguns, só falta a ocasião para que essa venda se revele. Judas já havia vendido Jesus no seu coração. Judas já havia se vendido. A única coisa que faltava para Judas era entregar Jesus. O texto aqui diz que a única coisa que faltou para ele depois daquele momento era uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Quando você negocia, querido, ou você está disposto a se vender e a se negociar, você vai esperar apenas uma ocasião para entregar Jesus, para entregar a vida de Cristo no seu interior. O que eu quero te mostrar, querido, é que negociamos Jesus não só por coisas ilícitas da vida. Negociamos Jesus não só quando pecamos ou vivemos no pecado.
Nós, como cristãos, gostamos de olhar para a vida de muitos outros e dizer: olha lá, se entrega à farra, às festas, à prostituição, à bebedeira e tantas outras coisas reprováveis. É verdade. E assim o homem vai cada vez mais vivendo distante de Deus. Só que o que nos afasta do Senhor não é apenas o pecado, não são apenas as coisas ilícitas, mas inclusive as coisas que nós também chamamos de ilícitas. Querido, o pior tipo de venda que existe não é aquela escancarada, como alguns mercadores da fé costumam fazer, e vendem tudo que podem por causa de sua ganância. É muito fácil nós olharmos para algumas igrejas e dizer: olha lá, aquele ali vende a fé, aquele ali vende água ungida, vende óleo ungido, vende vassoura ungida, vende até a mãe se for ungida. E por que esses homens fazem isso? Porque eles se venderam para a ganância. E aí, querido, ilicitamente eles extorquem as pessoas em nome da fé. Isso é ilícito. Mas o pior tipo de venda que tem não é esse tipo de venda, querido, porque esse é um tipo de venda escancarado. Quando você vê alguém, parece que a gente voltou naquela antiga época de Martinho Lutero, né, vendendo indulgências para entrar no céu. Quando você vê um pastor vendendo bênção, isso é algo escancarado. Você vai olhar, você vai falar lá, um mercador da fé. Sim ou não? Mas e quando o tipo de venda ela não é escancarada? Ela é para mim e para você algo permitido, legítimo, e que nós chamamos de ilícito, mas no fundo, roubam a vida de Cristo em nós. Nos fazem negociar o inegociável. O pior tipo de venda é aquele que tem status de legítimo. Assim negociamos Jesus em prol de algo que é verdadeiro, ou ao menos chamamos de verdadeiro, mas não é essencial, não é principal para as nossas vidas. Eu vou começar a te dar exemplos e você vai começar a entender. Negociamos Jesus pelo trabalho. Trabalhar é lícito ou é ilícito? É lícito, sim ou não? Mas quantos não negociam Jesus na sua vida por causa do trabalho? Negociamos Jesus por causa das amizades. Ter amizade é bom ou é ruim? Mas negociamos Jesus por causa das amizades. Quantos não honram mais a sua amizade do que honram a Jesus? Negociamos Jesus pelos relacionamentos. Ter relacionamento é bom ou é ruim? É bom. Negociamos Jesus pela diversão. E a lista continua. Eu já disse isso algumas vezes e eu quero repetir novamente. Tudo o que está subtraindo Jesus na sua vida foi porque você o negociou. Está roubando Jesus de você foi porque primeiro você negociou ele aqui dentro. E você só negocia algo quando você está disposto a se vender. Se Judas não estivesse disposto a vender Jesus, ele não teria negociado Jesus. E a negociação, querido, ela sempre se dará em cima daquilo que é, escute, você sempre vai negociar Jesus na sua vida em cima de duas coisas: ou fraquezas ou necessidades. As negociações que nós fazemos sempre é em cima ou de fraqueza ou de necessidade, porque ambas as coisas são a nossa moeda de troca. Pessoas se vendem por causa de necessidade, pessoas negociam por causa de suas fraquezas. Você, querida, eu não preciso citar ninguém como exemplo, você é o seu próprio exemplo. Quantas vezes você não negociou a sua vida, ou a sua intimidade, a sua comunhão com Jesus por causa da sua fraqueza?
E por que você negociou? Porque você estava à venda, você estava disposto a se vender para aquela fraqueza. Quantas pessoas não negociam, querido, sabe, o seu caráter, por causa de uma necessidade? Tem pessoas que passam necessidade das mais diversas e estão dispostas a se negociarem. Irmão, eu tenho assim, sabe, eu tenho um problema real e verdadeiro com quem se vende. E assim, eu vou falar até o último suspiro da minha vida contra crentes que se vendem em época de política. Você macula o seu caráter quando você se vende por causa de necessidade. Você está negociando Jesus na sua vida e você talvez está chamando aquilo até de lícito. Ah, pastor, o que tem de errado? Eu me trocar por 10 sacos de cimento, por 1000 tijolos, o que tem de errado? Isso é lícito. Todo mundo faz, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E filho de Deus não se vende nem por ouro nem por prata. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Pessoas se vendem por nada, porque por dentro há valores em falta. Vou repetir isso aqui. Sabe por que as pessoas se vendem por nada? É porque por dentro está faltando valores. Porque quem tem valor não tem preço. Só tem preço quem não tem valor. Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você, porque nós tínhamos alto valor. E Ele pagou o preço. Sabe, Judas já havia se provado como amante do dinheiro, e por isso o negociou por dinheiro. Foi por isso que Judas foi lá. Judas falou assim: o que vocês querem me dar? Ele já foi com a intenção, sabendo que ele ia arrancar alguma coisa, e principalmente dinheiro. Essa era a fraqueza de Judas, irmão. E pela fraqueza dele, ele negociou Jesus. Ele queria dinheiro no bolso, mas faltava valores por dentro dele naquela área. As áreas da sua vida onde falta valores, serão nessas áreas que você irá negociar Jesus na sua vida. Então deixa eu te dar uma notícia. Rapidamente, encontre os valores eternos no seu interior. Porque Jesus não está à venda. Não há nada nessa terra que vala a pena, que possa pagar o preço do que o que Jesus é e representa em você. Deixa eu te dar um exemplo. Olha o que diz João capítulo 12, do verso 4 ao 6, a respeito de Judas. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres. Agora preste atenção nessa expressão. Mas porque era ladrão. Isso aqui é uma afirmação. Mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Judas não estava preocupado com os pobres. Judas estava preocupado com o dinheiro. Foi por isso que ele falou: por que não se vendeu esse perfume caríssimo? Por que não se vendeu e não colocou aqui no meu bolsinho para a gente repartir aos pobres? Mas na verdade o interesse dele não era colocar na bolsa para repartir aos pobres. O interesse dele era que fosse colocado na bolsa para ele retirar para si, porque ele era ladrão. Sabe, Judas não negociou Jesus por algo novo que estava surgindo na vida dele. Judas negociou Jesus por aquilo que ele já carregava. Não foi como se uma novidade, apareceu uma oportunidade, que se bem que a oportunidade para Judas só revelou o ladrão que ele era. Já viu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? Mentira, a ocasião só revela o ladrão. É o caso de Judas. Ele estava esperando o dinheiro cair, irmão, na bolsinha, porque ele queria subtrair para si mesmo.
Aquilo não era algo novo na vida dele. Ai, apareceu uma oportunidade, eu vou vender Jesus. Não, irmão, ele já carregava aquilo consigo há muito tempo. E ele teve a oportunidade, por caminhar com Jesus, para deixar aquilo de lado. Mas porque ele não tratou a sua fraqueza com dinheiro, o que ele fez? Vendeu. Quem não deveria ter vendido. Observe que o texto diz que ele era ladrão. Esse era, não é que ele deixou de ser. Preste atenção. O texto diz que ele era ladrão. Aqui não está querendo dizer que ele deixou de ser. Aqui provavelmente remete a algo que ele já fazia antes de caminhar com Jesus. Provavelmente essa aqui já era a prática de Judas antes de Jesus chamar ele. E por causa de uma fraqueza não tratada, e eu disse que nós negociamos por quais motivos? Por 2 motivos: necessidades e ele negociou pela fraqueza que ele tinha. Qual é a sua fraqueza, irmão? Cuidado, porque aí serão as áreas da sua maior tentação. Aí é onde você mais vai ser tentado a vendê-lo. Cada um deve conhecer as suas fraquezas. Agora, querido, o que eu quero deixar claro é que o ponto não é ter fraquezas ou necessidades. Esse não é o problema nosso. Porque todos aqui têm fraquezas e necessidades. O problema é nos corrompermos com elas. Aqui está o problema. Quantas vezes ele não disse sobre fraquezas? O Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Aí Deus vem e diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. O problema de Deus não é você ser fraco. O problema é você se corromper diante das suas fraquezas. O problema não é você ter necessidade. O problema é você se vender diante delas. Nós só podemos fazer 2 coisas com as nossas fraquezas: ou deixar o Espírito Santo nos ajudar nelas, ou ficarmos à mercê delas e nos corrompermos. Só são essas 2 coisas que você pode fazer. Quem tem fraqueza aqui, diga amém. Ou você pode deixar o Espírito Santo te ajudar nelas, ou você pode continuar do jeito que está e se corromper diante delas. É você que escolhe. E eu quero te dizer uma coisa bem séria, irmão, em relação às nossas fraquezas. Ninguém fica neutro, viu? Ninguém fica neutro. Se você tem uma fraqueza, saiba, ela vai se manifestar. Não existe neutralidade. Se ela não for tratado, ela se manifesta. Se você tem um problema de caráter, vai se manifestar, irmão. Se o seu problema é mentir, a sua fraqueza é mentir, vai se manifestar, irmão. Paulo diz para nós em Efésios 4, 22 o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Deixa eu te dar uma nova definição do que significa fraquezas. Fraquezas significam desejos enganosos. Isso é fraqueza. E desejos enganosos fazem o que conosco? Nos faz negociar Jesus com o mundo e com o fundo. Desejos enganosos nos faz negociar Jesus com tudo e com todos. O primeiro que aparece eu estou negociando. Às vezes a gente até faz leilão, né? Quem dá mais? Quem dá mais leva. Alguns estão tão necessitados que na primeira oportunidade nem pede mais, já vai logo na primeira. Mas como eu disse antes, querido, muitos não negociam Jesus por causa de coisas ilícitas. Agora eu quero começar a pregar, porque até agora eu falei de coisas ilícitas. Muitos negociam Jesus por causa de coisas lícitas. O apóstolo Luiz Hermínio diz que abandonar coisas ilícitas não é o mais difícil, mas sim abandonar até o que é lícito. E a Bíblia diz assim que nem tudo que é lícito, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Se eu apontar para você e dizer, querido, essa área da sua vida, você está vivendo em pecado, está errado. Se você for sincero, você vai falar, realmente, pastor, mentir, prostituir, é errado, pastor, eu reconheço que é errado, e eu preciso de ajuda. Reconhecer o problema na sua vida não é o problema. Reconhecer o erro não é o seu maior problema. Agora, reconhecer que coisas legítimas estão roubando você de Jesus, pode ser o seu problema, porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Vou repetir, é lícito trabalhar? Sim, mas não te convém ser mais dedicado ao trabalho do que ao Senhor. É lícito trabalhar, mas veja, se você for mais dedicado ao trabalho do que ao Senhor, você negociou Jesus com o seu trabalho. Está vendo como algo lícito pode roubar você de Jesus? É lícito ter amizade? Sim, mas não te é lícito honrar mais as suas amizades do que a Jesus. É lícito ter relacionamentos? Sim. É lícito se casar? Sim, mas não te convém fazer isso fora de Jesus. É lícito ganhar dinheiro? Sim, mas não te convém ser de maneira injusta. Está vendo que coisas lícitas podem nos roubar ou nos fazer vender Jesus? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa noite passe um pente fino na sua vida e veja não apenas o ilícito que tem te roubado, mas veja inclusive o lícito que tem feito você negociá-lo. Sabe, irmão, muitas coisas, quando nós negociamos, não, preste atenção no que eu vou dizer, quando nós negociamos Jesus, muitas coisas não parecem ter um impacto momentâneo, muitas coisas não parecem causar um efeito instantâneo, mas querido, os dias vão passando e você vai percebendo a consequência de você ter negociado Jesus. E aí, pouco a pouco, você vai abdicando de coisas que antes para você tinha valor. E aí, você, de pouco em pouco, você abre mão disso, você abre mão daquilo. Aí, estar aqui já não é mais aquele prazer inicial. Se dedicar àquilo outro já também não é mais o seu prazer, sabe, naquele grau tão intenso que você tinha, e essas coisas vão diminuindo, e com o passar dos dias você vai percebendo o resultado da sua negociação, do mau negócio que você fez, até você chegar ao momento de perceber o quão distante você está de Jesus. Sabe, querido, quando Judas percebeu o que ele havia feito, sabe o que ele foi fazer? Acabar com a própria vida. Ele foi tirar a sua própria vida. E infelizmente isso é o que nós acabamos repetindo. Não chegamos ao ponto de tirar a nossa vida física como foi com Judas. Judas se suicidou, tirou a sua própria vida. E nós acabamos repetindo a mesma coisa. Só que ao invés de tirarmos a nossa vida física, nós vamos minando a nossa vida espiritual. Porque vamos aceitando no meio do caminho a negociar coisas, a deixar o essencial e o inegociável de lado. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você vá embora com essa pergunta: em nome de que estamos negociando? De coisas ilícitas ou de coisas lícitas? Olhe para a sua vida, querida. Porque quem negocia, escute o que eu vou dizer, quem negocia Jesus, achando que suprirá suas fraquezas ou necessidades, no final descobrirá que vendeu o tudo por nada. Quem vendeu Jesus, achando que vai suprir as suas fraquezas ou necessidades, vai descobrir que vendeu tudo por nada. E sabe, irmão, eu não estou falando de uma realidade distante da vida cristã.
Já viu pessoas que sobem ao poder? Homens que sobem ao poder? Lá eles só encontram a ocasião para revelar que eles já se venderam por dentro. É por isso que eles aceitam propina, suborno. Quantos cristãos estão na política, querido? Aí a gente vem com aquela velha frase: o fulano se vendeu. Não, querido, ele só precisava de uma ocasião para revelar a corrupção que já habitava dentro dele. Ele já havia se vendido, já havia vendido Jesus na vida dele. Pessoas, por exemplo, começam a trabalhar e lá revela apenas o que lhes faltava para começar a fazer o errado. E nisso eu posso falar de mim mesmo. Quando eu saí do exército, querido, eu fiquei 6 meses desempregado. Nesse período de 6 meses eu estava bonitinho, quietinho lá dentro de casa. Chuchu beleza. Não aprontava, não fazia nada. 6 meses depois, querido, um trabalho veio apenas para revelar a corrupção que eu já carregava dentro de mim. Eu conto isso, mas eu já contei isso algumas vezes, vou contar porque nem todo mundo sabe. O meu encarregado na loja era o cara mais odiado que tinha. Eu consegui ser mais odiado do que ele. O trabalho só serviu para revelar a corrupção que já havia dentro de mim. Eu só precisava de uma oportunidade para manifestar isso, para revelar isso. Sabe, e por isso eu creio que algumas coisas são propositalmente retidas de nós até o momento certo. Nós gostamos de chamar algumas coisas de necessidade. Eu tenho necessidade. Deus não me supre a minha necessidade. Não é Deus que te supre a sua necessidade. Não é isso. Pare de chamar isso de necessidade, comece a chamar de livramento. Porque tem coisas que Deus não te dá agora, não é porque Ele não tem para você, é porque Ele está te livrando. Porque se Ele te der, só vai revelar a corrupção que você já vive. Quantas vezes eu não fiz essa pergunta? Se Deus te der dinheiro aí, irmão, se for lá, sair daqui, ou se um anjo descer para você ir agora, falar: eis que te digo de mim mesmo, tem R$1 milhão na sua conta, capaz de você nem acabar esse culto, você sai daqui, vai correndo para o banco, olhar a sua conta bancária e adeus, tchau e benção, nem nunca mais vamos te ver. Então tem algumas coisas que você chama de necessidade, e Deus está falando: querido, é livramento. E quando nós queremos passar as nossas... Estou terminando. Olha, vocês viram aquilo ali? É um trigue. Quando nós queremos passar as necessidades e fraquezas à frente, acabamos pondo um preço naquilo que não tem preço. Escute o que eu vou te dizer: não ponha as suas necessidades e fraquezas à sua frente, porque senão você vai pôr um preço naquilo que não tem preço. Se você notar, querido, é Judas quem procura os maiorais da sinagoga e não o contrário. Não foram os líderes religiosos que procuraram Judas para falar assim: Judas, nós vamos te dar 30 moedas, você quer vender Jesus? Não, foi o contrário. Foi Judas que foi até eles para perguntar: o que vocês vão me dar? Foi a corrupção no interior de Judas quem o moveu. Em outras palavras, ele procurou com as próprias mãos. Não é ninguém que está te impulsionando a fazer errado, querido. É a corrupção dentro de você que move você a fazer o que não deve. Cuidado com o que você procura, porque como diz aquele ditado, quem procura acha. E eu quero dizer mais: quem procura acha, e acha segundo o que está no seu interior. Por isso, se no seu interior você está disposto a negociar, se você procurar, você vai achar alguém que pague o preço. Sabe, Judas, estou terminando. Judas passou um tempo gestando mal dentro dele, e ele tinha a oportunidade de abortar aquele mal.
Judas carregou o mal aqui dentro, ele gestava como uma mulher grávida, gesta uma criança dentro de si. Judas gestou aquele mal dentro dele, até que ele acabou concebendo aquele mal. Certas coisas reais e verdadeiras que precisamos, querido, não se manifestaram ainda, não é porque Deus está nos punindo, mas porque Ele precisa lidar com o mal dentro de nós. Vou repetir, certas coisas não se manifestaram na nossa vida, não é porque Deus está nos punindo, mas é porque Deus precisa lidar com o mal aqui dentro, as más intenções, as más motivações, os maus pensamentos, porque Ele sabe que são essas coisas que nos levam a negociar. Agora ouça, se Judas tivesse encontrado os valores eternos, não teria negociado Jesus por riquezas terrenas. Vou repetir, se Judas tivesse encontrado os valores eternos, não teria negociado Jesus por riquezas terrenas. Por isso que nunca mais se venda por um saco de cimento, por um muro feito na sua casa, por uma conta de água paga, uma conta de luz, um gás. Nunca mais faça isso. Sabe, nós precisamos encontrar o que de precioso há em nós. Só assim não o venderemos por preço algum. Tem algo precioso aí dentro. A Bíblia diz: fostes comprado por alto preço. Encontre, querido, o que é precioso no seu interior. Jesus disse em Mateus capítulo 13, verso 52 o seguinte: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Deixa eu te dar uma palavra: encontre ambas as coisas dentro de você e fica com o novo e manda o velho embora. Encontra o que de Deus procede no seu interior, o que de Deus não procede, e o que de Deus não procede, manda embora. E pare de negociar a sua vida emocional, sua vida relacional, sua vida espiritual, seu trabalho, sua vida com a igreja, a sua vida com a sua família. Pare de negociar. Porque quando Jesus comprou você, Ele comprou tudo isso. Ou você acha que Ele te comprou, Ele falou assim: meu filho, tá bom, vou pagar o preço por você, eu só quero você, o resto eu quero que se exploda na sua vida. Não! Quando Ele te comprou, Ele comprou falando: eu tenho você, mas eu quero ter a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, o seu estudo, eu quero ter tudo de você. Não se venda mais, amém? Não negocie o inegociável. Quem entendeu essa palavra? E cuidado, querido, com aquilo que você chama de legítimo, de verdadeiro, porque muitas vezes é algo que agrada a sua alma e você fala: não, isso aqui não tem problema, isso é de boa. Mas aí, se você olhar no fundo, você vai ver que aquilo roubou de você o que não deveria ter roubado. Pensa numa árvore com raízes fincadas no solo, e pensa que essa árvore tira toda a sua nutrição da água que está ali abaixo, mas por algum motivo aquele solo se torna árido, seco. Qual é a consequência daquela árvore? Morrer. E aí, querido, quando algo morre, sabe o que você vai ter que fazer? Receber uma nova semente, porque aquele outro morreu. E aí você vai ter que receber uma nova semente, você vai ter que passar por todo o processo, porque a semente primeiro precisa morrer, e aí ela
começa a romper o solo. Veja como é trabalhoso frutificar, irmão. O processo de frutificação, ele leva tempo. Você vai no mercado, você compra uma fruta, uma maçã, e você come, mas você não se pergunta qual foi todo o processo que aquela fruta levou para estar nas suas mãos e para terminar no seu ventre. Alguém teve que ter semeado, aquela semente morreu, ela teve que romper com o solo debaixo dela, então ela se tornou um pequeno broto, e aquele broto foi se desenvolvendo, e aí ele foi criando forma, crescendo e crescendo, e aí veio os galhos, veio as folhas, a flor, depois veio o fruto. Olha o trabalho que não é, querido, quando nós vendemos Jesus na nossa vida e alguma coisa morre, você vai ter todo esse trabalho de novo, você vai ter que receber a semente vai ter que morrer, aí ela vai ter que romper com o solo acima dela, e vai ter que crescer, e aí você vai ter que jogar água, e mais água, e mais água, e vai todo um processo de novo, tudo porque você estava disposto a se vender, tudo porque você tinha um preço, você estava disposto a negociar. E aí, irmão, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo não é bom. Eu gosto de pensar que nós já deveríamos estar vivendo muitas coisas que não se manifestaram. Não é porque Deus não as tem, mas é porque nós ainda não estamos prontos para elas. Mas ainda bem que temos o Espírito e Ele vai nos preparar para recebermos cada uma das coisas que o Senhor preparou para nós. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Coloque sobre seus pés.